Eu diria que um dos primeiros passos que você conseguiria fazer para você chegar nesse jejum em dobro é você iniciar nos jejuns curtos, porque o jejum é uma das ferramentas para você alcançar o jejum em dobro, né? Então você vai mudar a sua alimentação em alguns detalhes, acrescentar coisas ali que vai ativar o benefício do jejum antes de você jejuar. E aí, quando você pôr um jejum de 12 ou 16 horas, você já vai ter esse dobro de benefício, esse dobro de facilidade. Então, um jejum de 12 horas em dobro, ele tem mais benefício, muitas vezes, do que um jejum de 24 horas que as pessoas fazem por aí. Então, para você começar, o top seria você já iniciar com esses jejuns curtos, 12, 16 horas. E às vezes você que está chegando aqui ainda, você não sabe ainda como que funciona jejum de 12 ou 16 horas, né? Então, 12 horas, 8 da noite, 8 da manhã. Exemplo, tá? Mas não precisa ser assim. Pode ser 7 a 7, 6 a 6, 5 a 5, o horário que melhor se encaixe com você. Então, nessas 12 horas, 8 da noite, antes você janta e depois das 8 da manhã você vai tomar o seu café. E aí você fez 12 horas que você ficou sem se alimentar. Esse daí é aquele um que dá uma controlada na balança, né? Porque de normal a gente está comendo muito e mais tempo comendo do que sem comer. E isso vai fazer dar uma controlada na balança. Muitas vezes, já com esse jejum de 12 horas, as pessoas já começam a emagrecer. Só com esse. E aí, não, Márcio, eu fiz esse uma semana, foi bom, não, né, me adaptei bem. O que eu faço agora? Aí você começa a fazer um de 16. Então, 8 da noite, aí você janta antes da 8, fica até depois das 12. E aí você conseguiu fazer 16. Quando você está em jejum, o seu corpo, né? Quando você está em jejum certinho, jejum em dobro, melhor dito, então, porque no jejum intermitente, às vezes, é outra pegada, né? Mas depois, no jejum em dobro, o seu corpo está usando aquilo que você reservou. Você não está somente usando aquilo que você comeu. Então, você saiu da queima do açúcar para a queima da gordura. E quando o seu corpo está usando gordura, o hormônio, né? Existe um hormônio que é o hormônio da saciedade. Então, tem a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio da fome. Quando você come alimentos altos em açúcares, que estimulam muito a insulina, você tem muita grelina ali. Por isso que você tem tanta fome, por isso que você quer comer constantemente. Por isso que eles falam que você tem que comer de 3 em 3 horas, porque você tem muita grelina. Quando você começa a fazer o jejum em dobro certinho, e aí o seu corpo começa a usar as suas reservas de gordura, libera um outro hormônio que chama leptina, que é o hormônio da saciedade. Porque o seu corpo está usando as gorduras que você reservou, ele está comendo as suas reservas. Porque o nosso corpo ele nunca fica sem comer. Ou ele come o que você está comendo no momento, ou ele come o que você guardou. E nós sempre temos reservas. Por mais que a pessoa é magra, ela tem algo de reserva. Ela tem reserva no fígado, nos músculos e a reserva de gordura. Então, essa reserva ali, né, do fígado e dos músculos, ela, para algumas pessoas, demora ali 24 horas, 12, 24, depende. Mas vamos supor 24 horas. Então, ela fica 24 horas para ela começar a ter esses resultados intensos no jejum. E a pessoa que está comigo no jejum em dobro, ela já ativou esses resultados antes de jejuar. E aí, quando ela jejua, o corpo está totalmente usando as gorduras. Por isso que não tem fome. Por isso que nós aqui jejuamos 72 horas, 5 dias. Mas não estou falando para você fazer isso, tá? Porque é um processo, é um passo a passo. E aí, quando o seu corpo está usando a sua gordura, você fica mais saciada, porque fica total energia, toda a sua energia fica livre. Você tem muita energia aqui, ó. Você tem muita energia nas forças. Você vai notar que você tem mais força, mais energia, mais clareza mental.